dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Bom dia aos irmãos que estão também na internet nos assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Amém? É um grande significado a graça e a paz. O favor imerecido e a paz do Senhor é o que a gente deseja para todos vocês. Não vou pregar sobre a graça, senão não é nossa intenção hoje. Mas toda vez que a gente vem na igreja, irmãos, eu e outras pessoas que conheço também, a maioria das pessoas vem para cá para quê? Para realmente sair fortalecido. Sair fortalecido na palavra do Senhor, escutar uma palavra que possa me motivar a ser um cristão de verdade, né? E o meu desejo, a minha oração, né, durante toda essa semana, o texto que eu vou utilizar hoje, eu já tenho pensado nele, acho que há um mês, eu já venho traçando um estudo. Pessoalmente, eu estava estudando sobre esse texto, né? Então, aproveitei o estudo, todas as lições que nesse mês eu tirei para a minha vida, para colocar nessa mensagem hoje. E eu espero que os irmãos saiam daqui quicando de alegria, pulando, fortalecido. Se você tiver uma caneta, se você tiver um papel, anote para não esquecer. Porque senão, quando sair daqui, se eu perguntar no almoço o que foi falado, aí anota por quê? Não, porque a nossa mente retém o que a gente escuta muito pouco. Se a gente deixar anotado alguma coisa, provavelmente vai ser mais enriquecedor para os irmãos. Mas os irmãos podem deixar a Bíblia aberta em Mateus 24. Mateus 24, do versículo 36 ao 44, eu vou usar esse texto escatológico. O que quer dizer isso? Trata das últimas coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus, né? E a maioria dos textos, claro, tem textos que falam sobre a vinda de Jesus no livro de Daniel, no Velho Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, mas o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, é o que trata, né, mais intensamente sobre a vinda de Jesus. E o primeiro versículo nos diz o seguinte: porém, aquele dia e hora, está aí, ó, né? Versículo 36, capítulo 24, versículo 36. Os irmãos vão entender no decorrer da mensagem por que isso, terra ou mar. Tem tudo a ver com a nossa mensagem hoje. E o 36, como eu estava lendo, fala: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Todo esse questionamento, na realidade, ele começou em Mateus 24, 3. Quando os discípulos, os irmãos podem abrir, 24, 3, Jesus começou a falar da sua volta, e os discípulos ficaram curiosos e fizeram uma pergunta para Jesus: Quando vai acontecer essas coisas? Quando é, Jesus, que tu vai voltar? Só que Jesus, eles perguntam quando, e Jesus responde como. O interesse de Jesus não era falar quando, por mais que muitas pessoas tenham até marcado a data, e claro que nós todos estamos aqui, porque não é possível se marcar uma data para a vinda de Jesus. Porém, irmãos, o plano de Deus, eu escutei uma vez alguém falar, que o plano de Deus já está em curso. O plano de Deus já está traçado, de acordo com João 17, 31, porque Deus já tem um dia determinado. Alguém pode abrir aí?
Faz favor. João 17:31. Deus já tem um dia determinado em que julgará todo mundo, toda a humanidade, através do Evangelho, através de seu Filho. João 17:31. Não é o 17:31? Eu me enganei. Atos. Fica perto de João. Atos 17:31. É que eu gosto muito do livro de João. O João já fica na cabeça. É isso mesmo? Já? Pode ler só a primeira frase aí? Por quê? Muito bem, Jesus Cristo. Então, o curso o trajeto do plano de Deus está seguindo. Está seguindo. E vieram então para Jesus e perguntaram quando. Ele fala como. Jesus começa falando: ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos. Nem o próprio Jesus sabia. Só Deus sabe. E Jesus responde isso, falando, irmãos, de uma realidade celeste. Começa falando de uma outra dimensão, começa falando dos anjos. Né? A gente não vê anjo todo dia. A gente não vê anjo por aí. Mas a Bíblia conta a história deles, conta a atuação deles, por que eles atuavam, como eles atuavam. E os anjos, né? Jesus apresenta essa dimensão, essa outra dimensão espiritual, para que eles pudessem entender que existe, irmãos, existe essa dimensão celeste. E essa dimensão celeste reina, essa dimensão celeste atua, essa dimensão celeste é ativa nesse mundo. E a Bíblia fala dos anjos que são trabalhadores de Deus. Trabalham em prol daqueles que servem a Deus. Trabalham em prol do reino de Deus. E diga-se de passagem, falar que os anjos obedecem a Deus. Os anjos atendem única e exclusivamente o comando de Deus. E o texto fala dos anjos, mas fala, olha, o meu Pai sabe. E fala desse Pai, desse Deus onipotente, irmãos. Onipresente, a gente pensa que numa única palavra Jesus não quis dizer nada, mas ele quis apresentar essa dimensão celestial, falando dos anjos, falando do próprio Pai onisciente, onipresente e onipotente. Somente Deus tem esses atributos. Mas ninguém na face dessa terra é onipotente, ninguém mais pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo na face dessa terra, ninguém domina todo o poder, ninguém mais nessa terra atende as orações ou consegue escutar orações de gente aqui em Portimão, no Japão, no Brasil, na Ásia ou em qualquer outro lugar que seja. Somente Deus tem esse atributo e que às vezes é negado por alguns, mas a Bíblia não, a Bíblia fala que somente Deus. E interessante, eu lendo sobre esse texto,
né? Eu não sei, eu tive um casal de gêmeas, não sei os irmãos com os vossos filhos. Mas quando a gente ia viajar, as minhas filhas, mal eu saí com o carro, aí, pai, e às vezes a viagem era longa, às vezes a viagem era de um dia, né? Às vezes de 12 horas, 24 horas de carro. Pai, já chegou? Eu falei, não, minha filha, ainda falta, o dia está longo. Aí o mal falava isso, andava meia hora, as crianças, né? Pai, já chegou? E nunca chegava, irmãos. Né? E os discípulos estavam assim, pai, quando tu vai vir? E Jesus focou, sabe aonde? No como. E para Jesus falar como, respondendo como para os discípulos, e claro para a gente também, ele foi para o versículo 37. E responde, como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem era um termo usado para o Messias, já no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando queriam se referir ao Messias, ao enviado de Deus, ele se referia ao Filho do Homem. É um título profético ao Messias e especificamente a Jesus, que era o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. E então, Jesus fala, como? Então, o que que Jesus fala? Vou explicar bem para os irmãos. Ele usa uma realidade do passado para exemplificar uma realidade futura. Olha o que aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer mais tarde. Veja a preocupação dos discípulos. Aquela preocupação temporal, aquela preocupação de, eu só vou me preparar quando eu souber quando ele vem. Se eu souber quando ele vem, quando estiver pertinho, eu endireito a minha vida. Mas não foi bem isso o que Jesus estava em concordância. Ele falou, o que estava acontecendo no tempo de Noé? No versículo 38, hoje a gente vai seguindo os versículos, toda a pregação está passo a passo no texto. No 38 ele fala, porquanto assim como, percebe? Assim como o que aconteceu? Assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até ao dia em que Noé entrou na arca. Qual o problema de comer, de beber, de casar? Porém, quando ele fala e dava-se em casamento, opa. Qual é o mal nisso? O mal é que eles casavam e descasavam, casavam e descasavam. Queimou a comida, ficou, já não era mais do agrado, casa, e assim sucessivamente. Não dava valor ao casamento. Não dava, qualquer coisinha, vida desregrada. Vida desregrada, que é o que acontece hoje também, irmãos. Vida desregrada. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o final do mundo, se a gente vai seguir, andar conforme os princípios do mundo, sem Deus no coração, o final é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus fala, olha, cuidado, abram os olhos, porque vai ser da mesma maneira. E aí, eu apresento para vocês, né, a terra, o mar. O que significa a terra, irmãos? Quando eu li esse texto 38, na hora,
lembrei dessa foto. Por quê? As pessoas ignoravam totalmente a palavra de Deus. Noé não. Noé conseguiu, irmãos, ter no coração durante 120 anos, o tempo de construção da arca, ele teve 120 anos de motivação para crer e confiar autenticamente no que Deus tinha lhe falado. Já pensou o que é 120 anos? Sabe lá o que passou em Noé? Mas Noé foi coroado, uma das coroas de Noé, uma das coroas que Noé alcançou, foi que a família dele toda entrou com ele na arca, irmãos. Não teve oposição nenhuma da família, e muito menos dos bichos, né? Muito menos dos bichos. Mas a coroa, penso eu, que o trunfo principal dele foi ele ter carregado, ter salvado todo mundo dentro da arca. E o texto fala que as pessoas não estavam nem aí, porque Noé falava, pelo que tudo que Deus tinha falado. E a palavra fala um texto interessante, uma passagem interessante, até que Deus, o próprio Deus, fecha a porta da arca. Terra, quem ficou após o dilúvio? Mar, quem entrou na arca? Quem entrou na arca junto com Noé. Então, são dois pensamentos. Eu quero deixar claro isso para os irmãos, que os irmãos olhem para essa figura e lembrem de dois grupos de pessoas. O texto depois continua, o 39 fala, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, ele contou a historinha e falou, assim, no 39, será também o que? A vinda do Filho do Homem. Nos outros trechos que a gente vai ler, notamos duas categorias de pessoas, dois pensamentos. Nós temos o povo da terra, que ficou após o dilúvio e não entrou na arca, e temos o povo do mar, né, que entrou na arca. Dois grupos de pessoas que seguem princípios diferentes e princípios opostos. E o texto fala de que não se perceberam, tinham a sua vida sem levar em conta qualquer palavra de Deus dita a Noé. Hoje em dia, nós ainda estamos esperando a volta de Jesus. E nós entendemos perfeitamente, pela história, o que aconteceu na arca e o que aconteceu depois, o que aconteceu no dilúvio e o que aconteceu depois. A arca, hoje em dia, prefigura o quê? Os céus. A eternidade com Deus. O resultado de uma vida de acordo com os ditames, de acordo com os princípios designados por Deus. Como garantir a entrada? Qual era o bilhete de entrada na arca? Era só entrar. Só querer entrar é muito mais profundo, porque eu só vou aonde eu creio. Quem não cresce na palavra de Deus, quem não cresce nas orientações que Deus tinha dado a Moisés, não entrava. Simples como o Evangelho. Simples. Ou crê,
ou não crer. E temos o versículo 40 e o 41, ele nos diz, de pessoas que estavam trabalhando no campo, eles estavam trabalhando no campo, um ficou e outro foi. E outro grupo de pessoas também, outro grupo, elas. Engraçado que ele fala eles e elas. Não tem gênero, né? Não tem diferença homem e mulher, escravo. O próprio Paulo fala isso, que não tem distinção para Deus entre os seres humanos. E eles estavam no campo e elas estavam no moinho. Dos que estavam no campo, um foi levado, outro não. Dos que estavam no moinho, uns foram levados, outros não. No tempo do dilúvio, uns foram levados e outros não. Duas categorias de pessoas. Não tem nada de errado em viver nesse mundo. Não tem nada de errado em trabalhar, estar no campo, ou estar na praia, ou estar na faculdade, ou estar em qualquer outro lugar. Mas o próprio Jesus nesse texto fala, como você está? Como você tem levado a sua vida? O texto fala de que vai ser como o dilúvio, né? Que as pessoas ignoravam, não se apercebiam da verdade que estava onde? Na cara deles, diante deles. Estava fácil demais. Deus fez tudo direitinho, planejou, deixou um mapa escrito poucas vezes na Bíblia, se eu não me engano, o Templo de Salomão, a Arca e o tabernáculo, não sei se tem outras vezes, em que o próprio Deus chega para a pessoa e traça a metragem, os detalhes específicos de arquitetura e de montagem. O próprio Deus chega junto e fala para a pessoa, olha, é assim, assim, poucas vezes. E uma dessas vezes, a arca está nesses exemplos. E as pessoas, mesmo assim, não se aperceberam. 120 anos de oportunidade para ter Deus no coração. Muito pelo contrário, isso eu estou falando da minha boca, dos meus pensamentos, da minha conclusão, o quanto que Noé foi zombado, o quanto ele foi ignorado, louco. Mas a ignorância, irmãos, a ignorância não é um fato da pessoa ser grossa, mas digo aqui, a ignorância no sentido da falta de conhecimento de Deus na vida das pessoas. O que é que isso faz? O que é que isso faz? E eu vejo essa antítese, essas duas ideias opostas, eu vejo aqui, irmãos, analisando o texto nu e cruamente, uma proposta de Deus e a proposta humana. A proposta de Deus, o mundo ideal. E a proposta do ser humano sem Deus é a proposta real. O que acontece, o que está acontecendo, sabe? E o que Deus quer que aconteça? O mundo ideal. O mundo ideal é que todos venham ao conhecimento da salvação, que todos se convertam. Já pensou que maravilha seria? Não haveria mais ladrão, não haveria problema, não haveria corrupção. O mundo seria o mundo desejado por Deus. Seria um mundo em que as pessoas, ao conhecerem Jesus, ao entenderem o erro que Adão fez, e que projetou-se em toda a humanidade, e que nós ainda hoje
sofremos a consequência pela escolha de Adão, mas que Deus, já antes de Adão cometer esse erro, já tinha providenciado a solução para o problema criado por Adão. E essa solução, tão somente é entender que Jesus, o próprio Deus, veio à Terra, pagou o preço desse erro, para acabar com esse erro, de forma que a gente agora, o que nós temos? Acesso à vida eterna. Nós não temos mais a condenação, porque a Bíblia fala que estávamos debaixo da ira de Deus. Romanos fala que justificado, pois, com Deus, nós temos o quê? A paz com Deus, essa paz, essa reconciliação, o abismo entre o erro de Adão e Jesus Cristo. Jesus veio unir, voltar àquele relacionamento perdido por Adão. Agora eu posso ter esse relacionamento através de Jesus. Esse é o mundo que ideal e que Deus deseja. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus fala: venha a nós o quê? O teu reino. E o que quer dizer isso? Venha o teu reino sobre nós. Tem a ver. Venha o comando de Deus, venha o governo de Deus na minha vida aqui na terra. Esse é o mundo esperado por Deus. Esse é o mundo ideal esperado por Deus. Já no dilúvio, Noé, entendeu perfeitamente o mundo ideal. A proposta perfeita por Deus. E a luta entre esses dois princípios. A luta, é claro que aqui sempre vai vencer. Mas até então, até chegar aquele dia, a gente vai, mas irmãos, não fiquem tristes. Não fiquem tristes, vocês não estão sozinhos. Eu estou indo para o Pai, não vos deixarei órfãos. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, quando eu voltar. Não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador, vai estar com vocês. Onde vocês estiverem, eu também vou estar. Nós temos um ajudador. Nós temos um consolador, o Espírito Santo dentro da nossa vida nos impulsionará, irmãos, e nos manterá dentro da palavra de Deus. O Evangelho é racional, é entendimento. Eu escuto, entendo, leio, alguém me fala, e eu compreendo a obra salvadora de Jesus. Ao entender o plano perfeito de Jesus para a minha vida, eu faço o quê? Tomo uma decisão. Em aceitá-lo ou rejeitá-lo. E Jesus deixa, claro, ele segue uma sequência naquele texto, nesse texto, ele deixa uma sequência de ideias, de oportunidades e de princípios e do que ele quer fazer na vida de cada um. É claro demais. Não tem a ver com o que eu trabalho, do que eu faço, do que eu vivo. Não, tem a ver quem eu sou. Tem a ver o quanto que o Espírito Santo me transforma. Essa música, sonda-me, ó Deus. Vê-se no Salmo 139, o salmista escrevendo sobre isso. Depois dele ter vacilado e ter feito a burrada que ele fez, todo o seu erro, pensando que podia esconder o que ele fez com a mulher do outro para Deus. Depois que Deus profeticamente esclareceu e mostrou para ele que ele tinha vacilado, ele entendeu, cabeça, raciocínio, decisão, ele decide, Senhor Deus, me sonda,
Vê o que está dentro de mim, vê o que precisa ser mudado. E ele se oferece para Deus para tomar a decisão certa. Sonda-me, faz uma varredura, não deixa eu ser vacilão. Não deixa eu viver de acordo com o mundo real, onde jaz no maligno, mas deixa eu viver segundo os princípios de Deus. Princípios em que eu perdoo quem não merece. Porque se eu perdoar quem não merece, aqui na igreja eu perdoo todo mundo. Ora, perdoar, não guardar. A Bíblia fala em raiz de amargura. É desse mundo ideal que Jesus fala. Se o meu coração está disposto a obedecer, disposto a não guardar raiz de amargura, falta de perdão, irmãos, a falta de perdão é o mal do século. Entre famílias, amigos e irmãos. Isso é horrível. Isso não faz parte, a falta de perdão não faz parte do reino proposto por Jesus. Por causa disso ficarão de fora. Por causa do coração que não é maleável ao Espírito Santo e à sua palavra. Isso fará com que qualquer pessoa fique de fora quando ele voltar. Pela palavra eu perdoo. Pela palavra eu perdoo e não guardo mágoas. Pela palavra eu me santifico. Pela palavra eu oro. Eu dedico a minha vida. Pela palavra eu dedico minha vida a Deus. Pela palavra, quem me prejudica no trabalho, na família, porque na família a gente vive todo dia. Aí é fácil sair as palavras. É fácil na família de ser magoado. É como uma pedra, eu taco num vidro, uma vidraça dessa, mas a pedra não vai voltar. O vidro não vai retornar, vai ficar, mas pela palavra de Deus, aquele vidro é refeito. Pela palavra. Entre amigos, é fácil também de se magoar com amigos. Mas não se esqueça, irmãos, que a palavra machuca muito. Mas a palavra também cura. Assim como existe a palavra que destrói, existe a palavra que cura. Basta eu querer e saber quem é que eu vou escutar. Quando eu construo meu modelo de vida baseado na palavra de Deus, eu entro na arca. Eu vou ser do mar. Quando eu decido aceitar Jesus, meu lugar está garantido. Não importa onde eu esteja. Sabe por quê, irmãos? Nova criatura. Eu vou ter o DNA, vou ter o sangue de Jesus no coração e na minha alma, conduzindo, tomando conta das minhas atitudes. Quando eu vivo pela palavra, eu sobrevivo nesse mundo. A ignorância das outras pessoas não me influenciarão, não mudarão o meu destino. Já tive problemas no trabalho, tive problemas com os amigos, mas a gente sempre vai passando por cima de tudo em nome de Jesus, perdoando, aceitando as pessoas, e tudo em nome de Jesus, irmãos.
tudo por Jesus e para Jesus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual morreu por mim e me amou e teve morte de cruz. Continuando o texto. 42, versículo 42 fala: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, o vosso Senhor. Considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Contou a história do ladrão, nesses 2 versículos. E no 44, ele finaliza e encerra como uma grande redação, perfeita montagem de Jesus, introdução, desenvolvimento e conclusão. E ele mesmo conclui: por isso, entenderam? Por isso quer dizer o quê? Tem algum professor de português aqui? Por isso, o texto é claro, pelas coisas que eu falei agora há pouco, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmãos, preste muita atenção. Não importa a hora que Jesus vai vir, importa como estou com Ele, porque se eu estiver bem com Ele, Ele pode vir a qualquer hora. Entenderam? Ele pode vir a qualquer hora. Isso é muito bom, eu posso viver uma vida tranquila, quanto a isso, sossegada, eu estou com Ele. João 5:24, na verdade, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna, porque já passou da morte para a vida, e não entrará em condenação. Aí maravilha! É o raciocínio lógico do que Deus quer para a humanidade. É uma atitude inteligente. É o Criador, são as dicas do Criador para a união perfeita um dia nos céus com Ele. E nesse mundo, ser o farol. Ser ponte, iluminar a vida das pessoas. Quando Deus chamou Abraão, não chamou ele para fazer bênção, para abençoar ninguém. O convite de Deus a Abraão foi: se você, Abraão, uma bênção, você vai ser uma bênção para as pessoas. Você vai ser uma bênção para as pessoas. Encerra agora, irmãos. Eu gostaria de falar muito mais, mas é melhor deixar assim. Estais, pois, apercebidos. Vou encerrar juntamente com Jesus. Estais, pois, apercebidos. Que a gente possa fazer, irmãos, parte do povo do mar, do povo da arca, do povo que está esperando Jesus, do povo que vai eternamente, a Bíblia fala do céu, que vai morar eternamente com Ele, que espera a sua volta, mas que enquanto espera a sua volta, não fica de braço cruzado. Eu vou ser uma bênção, eu vou ser uma bênção, eu vou viver o Evangelho, custe o que custar, custe as minhas dorzinhas, as minhas raivinhas, custe os meus desapegos, as besteiras que eu pense, vou passar por cima de tudo isso aí, em nome de Jesus. Não vou ignorar essa palavra, não vou ignorar os princípios de Deus para a minha vida aqui na terra. Vou passar por lutas? É lógico que vou passar por lutas,
senão eu vou me acomodar. Tenho que amadurecer. Precisa amadurecer para Deus, amadurecer com Deus. Para que no dia, ou que Ele venha, ou que Ele me leve, está garantida a minha entrada. Está garantida a minha entrada porque eu entendi, tomei a decisão de segui-lo, de cumprir fielmente, por amor, não por obrigação. Porque eu não entendi o amor de Deus, que Deus é amor, Deus ama. Por isso, todo esse plano, esse arquétipo de Deus montado, foi por amor, irmãos. Por amor que Ele tem por cada um de nós. Então, irmãos, atentai-vos, sede sóbrios, vivam pela palavra, vivam pelos meus princípios, sejam crentes de verdade, sejam servos de Deus, amigos de Deus, que se agradam em fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Deus abençoe, que os irmãos possam, no mínimo, guardar essa figura. Fico na terra ou vou na arca? Eu gosto muito do mar, eu sou a pessoa do mar. Então eu vou para o mar. Que os irmãos possam ir para o mar comigo.